A Defesa Civil Paulista alerta que estamos num período crítico de estiagem para o estado de São Paulo. Em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, uma unidade de conservação encara um longo período de incêndio. Tem 8 dias desde que esse incêndio começou. A destruição da área preservada ainda registra focos de queimada, mesmo que o trabalho de combate não tenha parado. Às 8 horas da manhã de hoje, esse foco permanecia ativo, mas às 10 horas ele já tinha se alastrado. O seu Gentil mora próximo à área atingida e todo ano enfrenta o problema das queimadas. A notícia se espalhou aqui para nós moradores através do grupo que a gente tem da Patrulha Rural, da Guarda Municipal, e um morador começou a divulgar as fumaças e avisar que estava com fogo na serra. A partir daí que foi passado por bombeiros, essas coisas, né? O fato da gente morar aqui e ter isso ser reincidente nos deixa triste porque, sendo sincero, a gente não vê muitas atitudes. A gente vê atitudes após já ter acontecido, ou que nem a movimentação para apagar. Para prevenir a gente não vê muito, então é isso que é um pouco decepcionante para a gente. Também não sou eu o especialista para dizer qual que seria a solução, mas eu acho que tem solução para isso, para haver uma prevenção para ataque mais rápido ao início do incêndio. A destruição da serra causou tristeza também ao Nilson, que mora em frente à área atingida. Nós observamos que começou com um foco, né? E na região lá de mata, né, da serra, que é a região da zona rural de Cruzeiro. E esse foco começou a se espalhar e se manteve durante uma semana, né? E foi esparramando rapidamente. A gente viu que teve uma força-tarefa lá com um helicóptero. O pessoal, né, buscou água ali próximo e jogou, mas não foi o suficiente, né? E esse fogo continua. A gente acredita que tenha sido um fogo criminoso. A nossa relação é uma relação de total respeito e integridade com a natureza, né? Porque a gente depende daquilo ali, né? A qualidade do ar é uma área que abriga muitos animais, como o lobo-guará, jaguatirica, muitas aves. Então, e nós dependemos do turismo, né? E nossa área é muito buscada pela qualidade mesmo do ar, pela água, pelo rio, né? O pessoal vem em busca das cachoeiras, da mantiqueira, das trilhas. E agora, mesmo esse mês passado, houve uma corrida de montanha ali em Passa Quatro, que é uma corrida muito conhecida. Vem gente de tudo quanto é lugar, até fora do país, para essa corrida. Então, a gente espera que tenha um pouco mais que as autoridades se voltem mais os olhares para essa região nossa, né? De acordo com a Fundação Florestal, a principal suspeita é de que o fogo teria começado após a queda de um fio elétrico em uma região de mata. O incêndio já consumiu uma área de 250 mil metros quadrados, equivalente a 35 campos de futebol, e se concentrou nessa região de preservação ambiental do Embaú-Mirim, zona rural de Cruzeiro. O tempo seco e também o relevo facilitaram a propagação ainda mais rápida das chamas. Nesta terça-feira, o trabalho é de rescaldo de possíveis novos focos desse incêndio. Atualmente, o combate à queimada só pode ser feito pelo ar. O fogo já atingiu uma área de mata fechada, uma área montanhosa, é um terreno muito acidentado, a geografia do local ela não permite que nós cheguemos nos focos de incêndio a pé, por meio terrestre, né? Não existe nenhuma trilha, não existe nenhum caminho aberto. Então, no início da operação, ainda existiam focos um pouco mais próximos, um pouco mais baixos, que nós conseguimos com a equipe terrestre acessar. Ainda assim, era um acesso muito difícil, muito demorado, equipes carregando equipamentos, carregando bombas costais, enxada, abafadores e facões para abrir picada no meio da mata e chegar nos focos de incêndio. E esse foco mais próximo que eles chegavam, ainda assim, daqui até lá, demora cerca de 2 horas para se chegar. Então agora o fogo avança numa área um pouco mais longe, que fica já sentido
noroeste aqui de onde nós estamos, um fogo que nós estamos controlando para que ele não avance para a área do Pico dos Marins. Não tem possibilidade de chegada a pé, verificamos, estudamos a área, se era possível infiltrar uma tropa, desembarcar da aeronave, também não há campo, não há ponto para que a aeronave consiga se aproximar. Então o combate hoje está sendo totalmente concentrado com o combate aéreo com as aeronaves. Desde quarta-feira, as equipes trabalham para evitar danos maiores à biodiversidade. Além da perda de habitat, né, cobertura florestal, impacta os ninhos, aqueles animais que se locomovem mais devagar, os rastejantes, alimento disponível para eles na mata. Então esse é um impacto, eu acho que é o principal impacto para a biodiversidade. Nós conseguimos combater e extinguir diversos focos de incêndio. E agora nós estamos com esse foco, nesse momento, com um combate, né, com um foco de incêndio, mas que ele está caminhando, né, como eu falei no início, as condições climáticas contribuem para que ele se propaga, mas a gente está combatendo e a gente consegue segurar esse foco. E aí, se vier a chuva, vai contribuir muito com o combate. Em todo o ano passado, o Brasil registrou 66% de perdas de florestas primárias, ou seja, florestas sem interferência humana, causadas por incêndios. A Amazônia registrou no ano passado a maior área de queimada de toda a série histórica, desde 1985. Mais de 15.600.000 hectares queimados. O principal bioma atingido. Para o seu Gentil, além de torcer pelo sucesso das equipes no combate ao fogo, ele também espera pela chuva, nesses dias mais secos. Tem esperança de que esse incêndio chegue ao fim hoje, amanhã, talvez? Rapaz, eu estou vivendo essa esperança dia após dia. Todo dia eu chego no final do dia, acabou? Não. Chega cedo de manhã, você vê a fumaça, o combate. Então, eu tenho esperança, sim, que hoje seja o dia D, vamos dizer assim, de encerrar. Ou então a gente continua na reza para que venha a chuva, porque essa com certeza faria o trabalho completo, né? A nossa esperança maior, inclusive. Não por causa de ineficiência, não, porque é a dificuldade mesmo. Então, a esperança é sim, que termine hoje. E veio, né? E a oração do seu Gentil foi ouvida, viu? Veio. Hoje a gente teve uma mudança no tempo aqui na região do Vale do Paraíba. Aparecida, a gente tem imagens ao vivo para mostrar para você aí de casa que chove neste momento. Registro, inclusive, de chuva em Aparecida, capital Mariana da Fé. A gente vê aí na imagem, né? Uma chuva que chegou do nada, mudou o tempo na tarde já de hoje. E a gente quer saber, será que essa chuva vai persistir? Será o suficiente também, já né? é um certo alívio, não tanto por conta desse tempo todo que está em estiagem, né, provocando esse tempo muito seco e esses incêndios em várias cidades, mas essa chuva traz um certo alívio, né? Sim, pra respiração, se vai durar né? muito tempo, parece que não, né? Porque tem um tempo seco que vai voltar a predominar, o forte calor, mas pelo menos já dá para respirar um pouco melhor. Pelo menos nessa terça-feira, aproveita, né? Sim, a oração foi atendida. Foi atendido, seu Gentil, aí, ó. E ainda sobre esse assunto, né, dessa última semana do inverno, ela deve ser a mais preocupante do ano em relação aos riscos de queimadas aqui no estado de São Paulo. A Defesa Civil está mobilizando nesta semana o Gabinete de Crise de Operações São Paulo Sem Fogo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o porta-voz da Defesa Civil do Estado, o Tenente Maxwell de Souza. Tenente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ. Olá, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Um prazer falar com o TJ Aparecida para falarmos sobre tempo e alerta. Dá para ver aqui atrás de mim o nosso telão com os mapas, com tudo que a gente usa para fazer o monitoramento das ocorrências no estado e também para acompanhar em tempo real o que está acontecendo em São Paulo. E nós estamos vendo essa chuva que está atingindo a região do Vale do Paraíba, chuva que refresca, que traz um alívio para a qualidade do ar, ajuda no combate aos incêndios, mas uma chuva rápida, curta, que logo passa. Amanhã ela já se afastou aqui do nosso estado, ela já vai ter se afastado do nosso estado e já vai ter deixado saudades, porque o que vem aí a partir desta quarta-feira é um tempo seco que vai perdurar pelo menos até domingo. E aí então vai ser dias de muito calor e muita secura para o Vale e para todo o estado.
É isso que o Eduardo falava, né? Será que será suficiente essa chuva rápida? O senhor já respondeu que não, né? A gente vai ter esse tempo mais seco aí. Tenente, como vimos aqui na reportagem, a Defesa Civil registrou sobrevoos e também ações de combate nos municípios do estado. Quais foram os principais desafios encontrados nessas ocorrências? Nós tivemos recentemente 2 ocorrências. Estamos com uma, inclusive, em Cruzeiro, né? A ocorrência de Cruzeiro ainda não acabou. Mesmo a chuva que caiu agora à tarde no Vale do Paraíba, não foi suficiente para, de fato, extinguir completamente os focos de incêndio. Os bombeiros ainda estão por lá, fazendo uma avaliação do local, buscando ali entender aonde ainda há algum ponto ou outro com ignição, fogo ativo, mas nós tivemos uma ocorrência bastante complexa, além dessa de Cruzeiro, que já dura aí pelo menos 7 dias, uma ocorrência em Piracicaba. Felizmente, nós conseguimos extinguir essa ocorrência, né? Foi extinta, mas também durou bastante dias por lá, na região de Monte Branco, uma área de serra. E essas ocorrências de serra, elas são muito difíceis, porque é de difícil acesso para os bombeiros, para os agentes de defesa civil acessar. Para o helicóptero Águia fazer o combate também é complexo, porque joga água, a copa das árvores absorve toda a água não chega no chão e aí demora para apagar. Então, essas 2 ocorrências foram bem complexas realmente nos últimos dias. Tenente, a gente está acompanhando aí atrás do senhor, que o senhor citou, né? É um monitoramento em tempo real de todo o estado de São Paulo, muito interessante, né? Até questão de monitoramento do clima, principalmente, que é essa maior preocupação. E aí está essa sala, né? O gabinete de crise, o tenente está mostrando para a gente, que agora acompanha passo a passo esses próximos dias, principalmente por essa preocupação da incidência de fogo, de incêndios que podem se alastrar por várias cidades que estão sendo atingidas por esta forte estiagem. Eu pergunto ao senhor, por que essa última semana do inverno está sendo considerada a mais crítica da estiagem agora nesse ano de 2025? Porque a gente tem, a partir de amanhã, de quarta-feira, a chegada de uma massa de ar seco e quente, que vai tomar aí parte do estado de São Paulo, principalmente o interior, e nós temos condição para uma onda de calor. Já foi, inclusive, alertado aqui pelos nossos cientistas sobre o aumento das temperaturas e temperaturas que ficarão acima da média para o período. E aí, some essas temperaturas, a umidade do ar, que vai ficar muito baixa, nós teremos uma despedida de inverno com temperaturas altas e risco aumentado. Eu acho que dá para ver, eu vou me afastar aqui, eu acho que dá para ver aqui no mapa, atrás de mim, esse mapa, ele está bem roxo, ó, dá para perceber que ele está bastante roxo. Toda essa cor roxa no mapa, ela indica o risco de emergência, ou seja, é o pior nível de risco para incêndio. E dá para ver claramente que o estado está cortado na metade. De Campinas para cima, o mapa está inteirinho roxo, ou seja, de Campinas até a região ali, noroeste, norte e oeste do estado, estamos em total emergência. Mas o Vale do Paraíba não escapa. Dá para ver que a ponta ali do estado, na divisa com o Rio de Janeiro, está vermelha, que é o nível de alerta. Então, é um pouquinho menos de risco, um pouquinho menos o nível de risco do que o resto do estado, mas não é nada tranquilo. Vai ficar também uma situação complicada para os próximos dias. Só melhora na segunda-feira que vem, quando vem uma chuva para valer. Aí sim, segunda que vem, as coisas tendem a melhorar. Por isso, a atenção total da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e também esperando a contribuição da própria população. Evitar ao máximo colocar fogo em mato. O mato está muito seco, apesar dessa chuva rápida. Não jogar bituca de cigarro do carro, porque vai se alastrar pela mata que fica às margens das rodovias, estradas. Então, a população também precisa contribuir para tudo isso que a Defesa Civil está fazendo. Tenente, conte sempre conosco aqui. TJ Aparecida está à disposição da Defesa Civil sempre, viu? Muito obrigado pela participação, pela atenção. A gente que agradece. Acabamos de colocar um vídeo alertando sobre o risco da bituca. Você falou, eu lembrei, acabou de publicar. Eu peço que as pessoas vão lá agora no @Defesa Civil SP, no Instagram, tem um vídeo falando sobre. Obrigado, gente, uma excelente semana a todos. Obrigada, boa tarde. Para o senhor também, muito obrigado, boa tarde para o senhor. E com essa umidade do ar cada vez mais baixa, muita gente também sofre com a saúde, é claro, né? Quem traz informações agora para a gente, o que fazer para atenuar os efeitos do tempo seco, é o nosso amigo Eduardo Góes. Góes, boa tarde para você.
Boa tarde, Eduardo, Rayane, a todos que estão nos acompanhando agora no TJ Aparecida. Esse tempo seco, ele perdura bastante durante o inverno, mas também na primavera e pode chegar até outras estações. Para falar um pouco mais a respeito disso, eu quero conversar com a Águida Fernandes, que é secretária de Saúde aqui do município de Jacareí, no interior de São Paulo, e também é médica. Águida, seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida. É um prazer conversar com a senhora. Quais cuidados a gente deve ter com esse tempo seco? Boa tarde, obrigada pelo convite. O tempo seco, ele provoca mais irritabilidade em olhos e as vias aéreas superiores, então nariz e boca. A gente tem que fazer uma hidratação. Se tiver que fazer alguma coisa na rua, preferir o período da manhã ou final da tarde, evitar sair no horário que o sol tá bem forte, né? Mas o mais importante é a hidratação. Agora, muita gente, para justamente se hidratar, né, costuma colocar dentro do próprio quarto aqueles aparelhos umidificadores, né? O uso desse tipo de aparelho, ele é recomendado, ele realmente ajuda? E se a pessoa usa, por exemplo, por longos períodos, tipo a noite inteira, até acordar de manhã, se isso de repente pode causar algum prejuízo, né, para a pessoa que utiliza desse aparelho? Ele é excelente, mas o recomendado é você usar no período da noite, que é onde a gente não toma água. Inclusive, falando nisso, é bom deixar um copo de água na cabeceira, porque acordou por qualquer motivo, aproveita para se hidratar. A janela aberta, e quem não tem a oportunidade de ter um aparelho pode molhar um pano e colocar no chão do quarto, mas sempre no período da noite é o mais indicado. Agora a senhora comentou sobre o copo de água, né? Existem outros cuidados que a pessoa pode tomar, alguma dica, né? Além do copo d'água, o que é que a pessoa pode fazer para melhorar ali o ambiente do quarto, ou até a jornada do dia que cada um tem, né? O que é que ele pode fazer para poder melhorar os sintomas? É sempre a casa aberta, arejada, né? Evitar ficar exposto no sol e no calor, e a hidratação. A hidratação é o remédio para isso, para prevenir. Agora a gente sabe que crianças e idosos também são muito vulneráveis, né? Para criança e para idoso, tem algum cuidado a mais que a gente deve ter? A gente tem que dobrar o cuidado, principalmente para sair na rua, né? Existe um índice maior de complicação em doenças como a rinite, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que equivale ao enfisema, né? Então essa população, as crianças e os idosos, são mais suscetíveis a isso. Então é sempre hidratar, prestando atenção que muitos idosos têm restrição na quantidade de líquido por já ter complicações renais, e as crianças, quanto mais nova, menor a resistência e mais chance de complicar. A senhora tem experiência com homeopatia, né? Como a homeopatia também pode ajudar? Então, na verdade, o paciente que faz o tratamento com a homeopatia, ele geralmente adoece menos. A gente fala que ele tem mais resistência para esse tipo de doença. Mas ela é uma alternativa de medicamento. Então, quando a pessoa precisar tomar medicamento, uma escolha é usar o homeopático, que é o natural. Agora, os cuidados são os mesmos para todo mundo. Maravilha, Águida, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Excelente trabalho para a senhora. Para você que está em casa, ficam aí as dicas dadas pela médica, pela Águida, e também, principalmente, as pessoas que moram aí mais para a região centro-oeste do país ainda sofrem um pouco mais porque o tempo é ainda mais seco. Então ficam aí as dicas. Eduardo e Rayane, eu deixo com vocês. Uma boa tarde.